Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para começar mais uma aula de Informática e Sociedade. Hoje nós iremos discutir o futuro da informática e da sociedade. E o futuro da sociedade. Certo. Ao longo das nossas aulas, nós temos discutido sempre essa influência dos meios de comunicação, das TIC, dentro da sociedade. E hoje, eu gostaria que você colocasse o slide aí pra gente, Marcelo, para que nós possamos identificar qual é o objetivo dessa aula. O nosso objetivo é compreender a dimensão do espaço para além das fronteiras físicas, ou seja, o ciberespaço. Então, observa que hoje a gente quer discutir o espaço, mas o espaço que vai além daquele espaço físico. Alguns chamam de ciberespaço, outros de cyberspace, não é isso, Marcelo? Cyberspace, outro ciberespaço. Tem várias maneiras de falar, todas estão corretas, não existe diferença. Você pode aí adotar a maneira que você quiser. Nós vamos ficar aqui com o ciberespaço, uma maneira portuguesada de se falar aqui no Brasil também. Certo, então o nosso objetivo é esse, discutir esse espaço além da dimensão física. E gostaria que você fizesse a introdução, então, aí pra gente, Marcelo. Vamos lá. Olha, você deve pensar nessa aula hoje o que você vai ensinar para os seus filhos, o que você pretende para o futuro da informática, para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa. Pense como uma pessoa que pode deduzir o que vai acontecer. Para que isso seja possível, você tem que analisar hoje o que está acontecendo em nível de tecnologia, de informação, a internet, o que os psicólogos já estão dizendo sobre isso, tanto para que uma empresa possa se posicionar e você como desenvolvedor possa também se posicionar, quanto para a sua família, que é a base de tudo isso. São os futuros profissionais que vão saem da sua casa, saem da sua família também. Então, a pergunta-chave, virtualmente, tudo é permitido? Será que pela internet tudo se pode? A gente pode começar com essa pergunta, que às vezes machuca alguns que vivem mergulhados na internet, até mesmo pode estar em qualquer lugar, porque a internet chegou e ele não se posicionou. Pensa que na internet ele pode ter uma segunda vida, e essa vida ela pode fazer o que bem entender, que não vai acontecer nada com ele, nem psicologicamente, nem em nível de lei, nem em nada. Mas não é verdade. Então é importante nós nos posicionemos em frente a isso, professora. Certo. Vamos lá. A exploração das tecnologias. Aspectos positivos e negativos. A primeira coisa que nós temos que entender é que é uma questão dicotômica. A internet é uma faca de dois gumes. Assim como a faca é uma tecnologia, antigamente não tinha-se a faca, inventaram-se a faca. É uma tecnologia. Mas aí usaram ela para cortar uma verdura, uma coisa boa. Mas também usaram ela para cortar um ser humano. E aí já começam questões aí morais, questões éticas, que nós vamos até ver mais à frente. Isso. Que aí você pode ter essa questão, a dicotomia. Você pode usar a faca para fazer uma coisa e para fazer outra. A internet chegou em 1980, ela foi se iniciando com a ARPANET, e aí chegou. E de repente você não tem o que dizer sobre ela. Os psicólogos se assustam, alguns psicanalistas tomam susto porque seus clientes sofrem pela internet e eles só sabem tratar do cliente no divã, na vida física, e acabam se prejudicando por isso. Lembrando também, Marcelo, que quando a gente dá a internet como exemplo, não significa que seja só ela. Nós estamos falando de todas elas, de todas as TICs. Muito bem. Vamos em frente. As ferramentas disponíveis pela tecnologia da informação são um bem universal? Bem universal. Água, o ar, são exemplos de coisas que são consideradas bens universais. E a internet? E a TIC? Todas as tecnologias que envolvem informação e comunicação. São consideradas também bens universais? Isso é um desafio. Não vou dizer que é, porque senão todo mundo teria acesso à TIC. Assim como você tem várias pessoas pobres, elas também não têm acesso à informação. É um desafio. A gente vai ver, inclusive, mais à frente, que nós vamos ver que o Brasil está crescendo cada vez mais o número de pessoas informatizadas, alfabetizadas
digitalmente, né? E essa questão nós abordaremos tanto nesta aula quanto na aula que vem. Né? As duas aulas nós abordaremos. Exatamente. Olha lá, professor. Muito bem. Nós vamos começar, então, efetivamente, o assunto da nossa aula, comentando a seguinte afirmação. A era da informação possibilita a interação de indivíduos de diferentes culturas, idades, sexo, em curto espaço de tempo e derruba barreiras geográficas. Bom, nós dissemos no início da nossa aula que o nosso objetivo seria discutir o espaço para além das fronteiras físicas. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do seguinte. Antes de toda essa mudança, toda essa inovação tecnológica, como que nós podíamos fazer a associação tempo-espaço? Vamos imaginar, por exemplo, na antiguidade ou mesmo na Idade Média. Imagine uma pessoa que quisesse comprar algo. Ela, para ter acesso a esse produto, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que estar naquele lugar, naquele tempo. Então, uma associação grande, tempo, espaço. Conversar com uma pessoa, ela teria que estar presente. Quando enviava uma carta, demorava-se, às vezes, meses para essa carta chegar. Agora, o que nós percebemos com todas essas inovações tecnológicas que ocorrem? O que a gente pode pensar sobre isso hoje, Marcelo? Olha, temos o segundo slide que fala da desterritorialização, que é a ausência de um território físico. Os limites de espaço deixam de existir. Sem espaço físico, você precisa apenas de um clique, de um salto, para alcançar algumas coisas. Inclusive, quando você vai tomar uma decisão, e essa decisão pode ser até eticamente errada, se você vou andar 5 km para tomar uma decisão eticamente errada. Durante esse percurso você pode desistir. A internet já proporciona algo diferente. Você, num clique, você já cometeu. E aí? Isso causa alguns impactos. São coisas que a desterritorialização acabam nos causando. Isso exige de você muito mais sabedoria ao lidar com as coisas. E nós devemos perceber também que essa desterritorialização que o Levi aborda, coloca para a gente, para que nós pensemos um pouco, por exemplo, com relação ao mercado. Como que as transações comerciais são efetivadas hoje, né? Imaginemos quem tem grandes fortunas. Essas fortunas não estão de posse, a pessoa tem a posse, mas elas não estão efetivamente guardadas ali debaixo do colchão. Você tem o dinheiro, mas o que você leva com você? Um cartão. Então, olha, essa desterritorialização faz com que negócios sejam realizados a longa distância, sejam realizados virtualmente. A pessoa, então, aquilo que eu estava falando antes de colocarmos esse slide do Pierre Levy. Antes, espaço e tempo extremamente interligados. Hoje, a gente já vê essa separação. É algo que nós iremos discutir um pouco mais à frente da aula, quando nós conversarmos um pouco sobre um conceito chamado desencaixe, que inclusive no material impresso traz, que é interessante para que nós pensemos hoje como é que fica essa questão aí do território, essa desterritorialização. Quando você pensa nos negócios que são feitos, nas empresas, nas pesquisas científicas que são feitas. Então é uma noção bem diferente de tempo e espaço na atualidade. Eu me lembro que não era fácil você encontrar um gringo na sua cidade. Quando você encontrava um gringo, todo mundo queria lá ver, hello, how are you? Queria conversar com ele lá, saber o que ele fala, como conversar com ele. Mas hoje você encontra essas pessoas. Essas barreiras foram derrubadas, professor. Você encontra chinês, japonês, né, israelense, pessoas de todos os países. E você, às vezes, encara eles como se tivesse a sua cultura. Já pensou nisso? Eu tenho um amigo lá na França. Às vezes você acha que ele é igual. Até é interessante isso aí. Você pensa que ele é igual porque muitas coisas se popularizaram. O McDonald's, a Coca-Cola, se popularizaram por aí. Mas nem tudo ainda é igual. E existem ainda alguns choques. Mas isso é fato, que a era da informação possibilitou a derrubada dessa barreira, dessas coisas, derrubando questões de
físicas, das nacionalidades. Você está lá encarando uma pessoa chinesa, às vezes encarando como se ela morasse lá na frente da sua casa e fosse um brasileiro também. E às vezes não é, mas você encara dessa maneira, ficou automático. E é algo que a gente pode até pensar um pouco, será que isso irá influenciar nas identidades das pessoas? Que é algo que nós iremos discutir. Mas aí a gente já questiona, e eu até pergunto para você, né, Marcelo, será que isso vai afetar a socialização das pessoas? Como será que é isso? As maneiras das pessoas se socializarem. Vamos entender isso antes, professor, perguntando, você que é socióloga aí, nos fale um conceito de socialização. Socialização, sim. Então vamos imaginar. Socialização. Dentro da sociologia, nós dizemos que socializar é fazer com que o indivíduo se torne membro da sociedade. Como é que eu me torno membro de uma sociedade? A partir do momento que eu assimilo as normas, as crenças, os valores, um modo de pensar, de sentir e de agir desse povo. Então aí eu me torno membro dessa sociedade. Ao longo da nossa vida, nós passamos por uma socialização, que dentro da sociologia nós chamamos de sociologia primária, que é aquela que se dá nos primeiros anos da nossa vida. Quem é que nos socializa no primeiro momento? São os nossos pais, os nossos parentes mais próximos, depois a gente vai para o jardim, depois nós vamos para a escola, e aí o nosso leque de socialização vai se ampliando. Mas eu pergunto para vocês, será que a gente pode se imaginar totalmente socializado? Ou será que a vida inteira nós estamos aprendendo a viver em sociedade? A sociologia diz que sim. Então nós passamos por uma socialização primária nos primeiros anos da nossa vida, mas ao longo de toda a nossa vida nós estamos aprendendo a viver nessa sociedade. Se a gente entra no emprego novo, nós chegamos ali e temos que assimilar uma série de hábitos, uma série de costumes. Então, olha, estamos nos socializando. Uma pessoa que vai fazer um curso de culinária, chegando lá nesse curso, essa pessoa tem uma série de coisas para aprender. Então, hoje, nós estamos, o tempo todo, ao longo de toda a nossa vida, nós temos condições de entrar em contato com essas pessoas, aprender com essas pessoas e socializar. E é aí que a gente fica com a indagação, Marcelo. Será que esses meios de comunicação, de informação, ampliam a socialização? Você tem algum slide para ilustrar isso para a gente? Temos. Vamos lá. Olha só. Elma diz que a rede de computadores amplia a socialização das pessoas. Bom, você viu esse slide e logo pensou, olha aí, Orkut, rede de pessoas, redes sociais, Gazag, Facebook e outras comunidades que você encontra em rede. São pessoas que criam comunidades para tudo, até inclusive comunidades, eu não tenho nenhuma comunidade, ou então comunidades, aqui todo mundo cria a comunidade que quiser. Então, existe comunidade para tudo. E lá, professor, as pessoas se sociabilizam, sim. Elas se encontram, elas têm interesses comuns, criam comunidades para isso, comunidades para aquilo, acabam fazendo com que a vida deles física também se mescle com a vida virtual. Não perde tudo de um nem perde da outra, mas é a união das duas. Você acaba encontrando isso aí. Nós temos um termo novo, você pode procurar no Google, quando você estiver estudando, um termo chama-se nativos digitais. São crianças que nasceram e o pai já tinha um computador em casa. Não foi meu caso, também não foi o da senhora. Nós nascemos, depois chegou um computador lá, opa, novidade, computador, vamos mexer com ele. Não sei qual foi a sua realidade, talvez alguns nativos digitais já estejam nos assistindo aqui. Aquilo, a gente até afirma assim, a criança parece que já nasceu sabendo. Parece que eles não têm medo da máquina. Da tecnologia, já pega uma máquina de foto, já tira, né? Foto, e a gente lá apanhando pro menino, né? Nesse caso. Enfim, a gente vai trabalhar também agora sobre a questão da socialização virtual, professora. Bom, o Mohan diz que está ocorrendo um reencantamento pelas TIC, reorganização em praticamente todas as dimensões da sociedade. Bom, o que a gente quer desse teórico? Não é que a gente queira o nome dele, não é que a gente esteja preocupado
com a teoria em si. Nós estamos preocupados e estamos querendo nos apossar dos conhecimentos dele para que a gente possa entender um pouco essa questão da socialização aí, essa questão do espaço virtual. O Mohan afirma que muitas pessoas dizem que toda essa virtualização da vida causa prejuízos, tem muitos pontos negativos. O Mohan diz que não. Ele acredita que eu gostaria até que você voltasse o slide um pouquinho aí, Marcelo, para que a gente veja a imagem. Isso. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está dando um beijo no monitor aí do computador. Aí, o que nós podemos perceber? O Mohan diz que nós precisamos entender que as TIC, elas possuem um potencial imenso para ajudar as pessoas. E como ele discute muito a educação, um aspecto que eu acho muito relevante, é quando ele afirma para nós que a escola não está se aproveitando bem dessa maravilha que seriam as TICs de um modo geral. Então o Mohan diz, olha, é preciso que a gente se reencante, ou seja, que a gente perceba que todas essas tecnologias, elas são sim extremamente úteis, benéficas, podendo ser utilizadas inclusive e principalmente nas escolas que a criança e depois o adolescente, o adulto vão trabalhar com a socialização, vão se socializar. Certo? Olha aí, com relação à socialização virtual, Thompson afirma que a educação à distância, a ação à distância, para todos ao mesmo tempo, e interação do sujeito com o conhecimento e com a sociedade. Eu aproveitei para colocar esse slide, professora, porque você falou sobre a educação. Isso. E realmente é o que acontece. A educação à distância é um exemplo, inclusive você nos vendo, a gente sempre toca nesse assunto porque não tem jeito, nós estamos a ministrar uma aula e você está à distância nos assistindo, nos acompanhando, e vários alunos, milhares de alunos ao mesmo tempo também participam disso. Creio que seja um exemplo de empresa que está utilizando bem a informática. Inclusive, Marcelo, eu gostaria de aproveitar esse slide e aproveitar essa fala sua para dar um puxão de orelha nos nossos alunos. Alguns não têm condições de acessar, não têm condições de conversar conosco, de interagir com a gente. Mas muitos têm. Então a gente vê que às vezes as pessoas entram no AVA, entram nos nossos fóruns, entram e vão embora. Aquela coisa rapidinho. Entrei aqui, olhei e fui embora. E não deixa a participação, não interage conosco, não conversa. E aí a gente fica muito preocupado com o seguinte questionamento. Será que a educação à distância é assistir aula uma vez na semana? Seria isso, Marcelo? Não, com certeza não. Senão eu compraria uma fita, um telecurso, alguma coisa assim, né? Um telecurso XYZ, e assistia, colocava no meu DVD e assistia e já seria educado. Não é também por aí, é necessário haver interatividade. Exatamente. Acho que o AVA está aí justamente para isso, viu? Você aproveite essa ferramenta, questione, faça suas perguntas, concorde, discorde, coloque suas opiniões, que isso vai ser fundamental para o seu crescimento, utilizando-se aí dessa TIC que você tem aí na educação à distância. Certo. Estamos falando sobre educação, mas para que a gente se educa? Para trabalhar, né? Temos aqui o teletrabalho, motivos, um deles. Ó, o teletrabalho, a socialização virtual nos leva ao teletrabalho. A Europa, professora, é um dos continentes que chegou primeiro, junto com os Estados Unidos também nessa questão, e um que tem muitos exemplos de teletrabalho. Por exemplo, lá, você não vai ao trabalho em muitos casos. O trabalho vai até você. Você já viu essa máxima? Cadê o seu pai, menino? Foi trabalhar, foi para o trabalho. Daqui a pouco você vai se encontrar com a seguinte situação. Menino, cadê o seu pai? Ah, tá aqui, o trabalho está com ele aqui. Mas não significa que você pode ir lá e falar, conversar, porque ele está trabalhando, mas o trabalho foi até ele. Isso causa perguntas. Por um lado, as pessoas dizem que ficamos isolados. Poxa, eu não estou lá no meu trabalho, eu não tenho mais aquela interação com aquela equipe de informática, eu estou desenvolvendo sozinho lá o meu aplicativo Java, depois eu mando para lá, outro desenvolvedor vai ver o código, ver se está tudo certo, fazer depuração, eu estou na minha área. Poxa, podia estar lá com meu amigo contando aquela historinha, conversando, me divertindo, acaba ficando triste. Por outro lado, professor, ele fica perto da família,
Não tem essas situações? É uma coisa que você pode pensar sobre isso. E é algo que nós já discutimos ao longo das nossas aulas, nós já falamos sobre a questão do teletrabalho. E como nós estamos discutindo hoje a socialização, no tocante à socialização, eu posso conhecer muitas pessoas por meio do teletrabalho, mesmo estando em casa, como eu posso também criar alguns vícios, não sei se seria essa a palavra certa, mas alguns vícios no sentido de ficar impaciente, não dar conta de conviver, não querer aprender a viver em sociedade. Isso não só com o teletrabalho, mas em todos os outros aspectos. O pessoal da informática às vezes costuma ser impaciente. Por quê? Ele aprende a conversar com a máquina ali. Conversa com a máquina, que é uma beleza. Aí quando chega uma pessoa, a esposa, ou o filho, ou um amigo, já fica emburrado se a pessoa não agir logicamente igual a máquina. É uma característica, uma experiência própria. Você fica às vezes meio querendo que as pessoas sejam lógicas com você, né? Como a máquina é. Claro, seria um ponto muito perfeito, mas as pessoas não são assim igual a nós, com a inteligência lógico-matemática. Nem todas têm só inteligência lógico-matemática. Existe inteligência biológica, inteligência humana, vários tipos de inteligência. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, sim. Né? Não deixar a máquina embrutecer nossa cabeça e achar que todo mundo tem que conversar logicamente igual a uma máquina conversa. Certo. Enfim, olha aqui o que nós vamos falar após a educação. A cybercultura, a extensão do real. Vamos conversar agora sobre a dimensão do ciberespaço, que é a extensão do real, uma dimensão da sociedade em rede, em que os fluxos de dados definem novas formas de relações. Quer dizer, relações entre coisas materiais e coisas reais. Você tem aí a chamada cibercultura. Pessoas viciadas em internet também fazem parte disso. Você vai ver um VT agora, nós vamos passar, falando sobre pessoas que usam a internet como parte da vida delas. Você deve ser uma delas, mas veja o VT aí que, quem sabe, não se identifica aí com uma ou outra pessoa. Vamos lá. A sensação é de ser refém. Muito maravilhoso. Eu prefiro o computador e não assistir e acessar a hora que eu quiser. São horas e horas no computador. Eu passo de 7 a 8 horas por dia. Na madrugada toda, todo dia. Esse jovem que não quer se identificar é um dos 18 milhões de brasileiros que utilizam a internet todos os dias. Segundo o Ibope, a média de crescimento do uso da grande rede no país é de 20% ao ano. Mas até que ponto a diversão pode se tornar obsessão? Eu perdi dinheiro, perdi amigos também. E por quê? É divertido, é bom pra passar o tempo. Eu já fiz alguns amigos também. E você não quer parar? Não é. De jeito nenhum. E você considera certo? Sim. Eu faço o que eu gosto e estou bem no que eu faço. Uma pesquisa feita este ano pelo Hospital das Clínicas de São Paulo revela que 10% dos usuários são dependentes do computador. Muitos deles não ficariam uma semana longe dos teclados e monitores. Ia ser muito difícil. Hoje o computador faz parte da vida da gente, né? Sem ele a gente não consegue fazer quase nada. Meio louco. Fico entediado. Aí fica ruim. Me sentia depressivo. Mas eu digo, computador, pra mim, sem internet não é computador. Que atire a primeira pedra quem nunca passou 5 minutinhos na frente do computador. O Brasil é o país campeão mundial em tempo de conexão doméstica na internet. Segundo o Ibope, o brasileiro passa em média 23 horas e 30 minutos na frente do computador, números que superam países como os Estados Unidos e o Japão. Para os especialistas em informática, esses índices significam prosperidade tecnológica, mas para os médicos, riscos à saúde. Essa psicóloga explica que o uso excessivo do computador pode causar danos irreversíveis ao ser humano. Além de problemas físicos, como dor na coluna e nos olhos, ela alerta sobre a troca da vida real pela virtual. O próprio adolescente, ele já faz isso porque é da fase de uma timidez, uma insegurança, enquanto ele não sabe quem é. Ele se distancia, ele busca na internet, ou no que ele estiver fazendo, jogos e tal, ele vai se buscar ali onde ele fica ele com ele mesmo. A supervisão dos pais é que é importante para que ele não se feche totalmente do mundo, e dos amigos, e da vida real, porque senão ele vai se fechar, e aí os pais fica muito mais difícil deles tirarem ele desse marasmo que o adolescente pode ficar. Mas o uso consciente da internet também pode trazer benefícios aos internautas.
Além de fonte de conhecimento, informação e diversão, a rede mundial de computadores, criada para facilitar a interatividade entre as pessoas do mundo todo, conectou duas vidas que estavam a 200 quilômetros de distância e trouxe o interior para bem perto da grande São Paulo. Ele era de Piracicaba, ela de Mogi das Cruzes, e foi através da internet que Glaucia e Paulo se conheceram. Foi na sala de bate-papo. Eu entrei e encontrei o Paulo por acaso, e aí a gente começou a conversar. E toda vez que eu entrava e encontrava o apelido, eu ia lá e puxava uma conversa. No começo, os encontros eram exclusivamente pelo computador. Na hora que a gente se encontrava, a gente passava por reservado, né? Assim, então o nosso contato é sempre por um bom tempo ali assim, encontrando por acaso, né? Assim, até a gente ter o nosso MSN, um ter o MSN do outro, levou tempo também. Depois de tantas conexões discadas, o casal trocou a vida virtual pela real. Mas quem pensa que o primeiro encontro cara a cara foi melhor, engana. Glaucia, como foi? Conta pra gente. A gente foi no shopping, comer um lanche, conversar. Mas o Paulo era muito tímido. Inverteu, sabe? Era eu que tinha que falar, eu que tinha que dar a segurança pra ele. Muito diferente. Não. Prefiro na internet. Apesar da preferência da Glaucia pela rede, o rapaz do interior foi insistente. E eu sempre insisti, né? Eu não desisti, né? Assim, eu falei, não, vou fazer de tudo pra gente estar ficando junto, né? Aí no dia 10 de fevereiro eu vim definitivo pra cá, assim, deixei meu serviço, né? Assim, tinha serviço garantido, né? E vim pra cá pra fazer minha vida aqui junto com ela, né? Hoje, o lar da família está à espera de um novo morador. Ela tá esperando um bebezinho, né? A mulher que eu acho que encontrei assim, nossa, eu só tenho a agradecer mesmo. E tudo graças à internet. Graças à internet. Se você não souber lidar com isso, faz mal para o adolescente e vai se tornar um adulto que vai ter problemas de relacionamentos afetivos e sexuais. Não pouco vai ter. Não pouco. Eu não posso pegar aqui, por favor. Você me faz tão bem, você me faz tão bem, né? A internet. Ou você me faz tão mal, você me faz tão mal. Esse é o dilema. Mas o vídeo foi legal. A gente viu aí, deu até casamento, né? Na internet. Puxa vida. Então aí a gente fica pensando um pouquinho. Estará se estabelecendo uma nova cultura? Né? Então, pelo novo slide, o próximo slide aí, a gente vê que hoje nós temos uma cibercultura. Certo? E para discutirmos essa cibercultura, que nós hoje já comentamos um pouco a respeito dela no início da nossa aula, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: bom, cibercultura, o que vem a ser isso? Antes de responder a indagação, eu gostaria de perguntar, o que é cultura? Então imaginemos, o que vem a ser cultura? Cultura, maneira de pensar, de sentir, de agir, a maneira como nós nos vestimos, do que nós nos alimentamos, como é que são as casas que nós moramos, quais são os nossos hábitos. Então tudo isso constitui a cultura de um povo. É claro que isso de uma maneira muito simplória, uma maneira grosseira, só para que nós possamos entender um pouquinho a questão da cibercultura. Então esse termo cibercultura foi criado para identificar e suscitar questionamentos sobre como é que fica a cultura em que as pessoas se relacionam, em que as pessoas interagem entre si nos ambientes virtuais. Então aí a cibercultura. Então, como é que essas pessoas vão se relacionar? Então existe esse ciberespaço, como nós falamos, a noção de tempo e espaço mudou com todas essas inovações tecnológicas e, obviamente, criou-se uma nova cultura. No VT que nós acabamos de ver, nós vimos aí que um casal namorou, casou, conheceu-se pela internet. Isso era impensável em tempos atrás. Da mesma forma como quando a gente vê hoje, você pegar o banco, levar esse banco para dentro da sua casa. Ali você faz transações, você olha seu saldo, você vê limite, você paga as suas contas. Olha, é uma outra cultura. Então, pensarmos nessa cibercultura nos faz analisar vários aspectos, várias transformações pelas quais a nossa sociedade passou.
Né, Marcelo? Um desenvolvedor que tenha noção do futuro da informática, do futuro da sociedade, estará apto também a criar aplicações de computador que satisfaçam a cultura influenciada pelo fator cibernético, pelo fator cibernético. As pessoas agora vão poder desenvolver aplicações como redes de relacionamentos, como bancos, como sites de namoro virtual ou outros tipos de relacionamento pela internet. Existem coisas que não existem ainda, eu acredito nisso, piamente. E você pode tentar descobrir o que é. Fazer com que algum termo da cultura possa ser acrescido do fator cibernético. Aí você desenvolve algo aí, quem sabe você não é o próximo criador aí do próximo YouTube aí, quem sabe? Basta você presenciar mais e entender que você está inserido num contexto, não foi de paraquedas, ele surgiu, mas você tem que aproveitar esse momento para desenvolver alguma coisa em cima disso. E aí a gente fica indagando, será que esse ciberespaço nos torna mais cosmopolitas? Olha aqui o slide. Morin afirma, né, que nos tornamos cada vez mais cosmopolitas. O termo cosmopolita, ou um cosmopolitano, uma pessoa que vive nesse mundo, é um cidadão do mundo. Um cidadão agora que não mora numa cidadezinha e morre ali. Ele nasce ali, se tem a internet, ele já conhece boa parte do mundo. E ele é um cidadão mundial. A internet, a Coca-Cola, antes da internet até mesmo, né, já começava a construir esse mundo. O McDonald's já começava a construir isso. A internet só ligou aí muito mais, por causa que agora com a linha telefônica, ou a linha wireless, ou rede sem fio, ou fibra de vidro, né? Você pode se comunicar com pessoas do todo mundo. Isso fortaleceu a ideia. Esses nós urbanos agora estão muito mais ligados. A informação trafega muito mais livremente. Então você tem um cidadão do mundo aí. Por exemplo, um exemplo de cidadão do mundo é aquele cidadão que não tem medo de viajar, porque confia piamente no piloto, que tem alta técnica de manuseio do avião. Não tem medo do médico, de se tratar. O médico tem faculdade de medicina. Repare como a gente confia nisso aí. Não é, professora? E essas colocações suas me fazem pensar numa coisa. Bom, diante de tudo isso, diante desse ciberespaço, diante dessa cibercultura, Marcelo, como é que fica a identidade das pessoas? Como será que as pessoas se veem, né? Então nós questionamos, nos dias atuais, é possível encontrarmos no sujeito ou em uma comunidade uma única identidade? Bom, primeiramente, para discutirmos esses slides, nós temos que pensar o seguinte: o que vem a ser identidade? Quando você chega em um lugar e alguém fala assim, por favor, forneça a sua identidade. Essa pessoa está querendo saber quem é você. Você nasceu aonde? Quais são os seus pais? Você nasceu em qual país? Em qual cidade? Em qual estado? Então, identidade, no sentido mais amplo, no sentido antropológico e sociológico, seria aquele sentimento de pertença a um grupo. Ou seja, eu me identifico, eu sou de um grupo. As minhas raízes estão aqui. Então, neste tempo, nós estamos discutindo a questão da socialização, as dimensões do ciberespaço. Nós ficamos questionando, como é que fica a nossa identidade? Como é que fica esse sentimento nosso de pertença, de enraizamento, face a essa possibilidade de viagens, de conhecer o mundo, de sentar na frente de um computador e ter acesso a uma série de informações? Os teóricos que discutem essa questão afirmam que hoje nós não temos uma única identidade. É impossível uma pessoa desenvolver uma identidade só. Porque, pensem bem, você hoje, você pode morar no Rio de Janeiro, ou morar numa cidade de Minas, ou morar no Tocantins, ou morar no Amazonas, mas por outro lado você pode ter amigos na Inglaterra, amigos no Japão, amigos na Austrália. Você pode viajar, hoje as facilidades de viagem são muito grandes. Você, por outro lado, pertence a uma igreja, ou qualquer uma outra comunidade, pode ser religiosa ou não. Então, olha, você hoje possui, os indivíduos de um modo geral, possuem múltiplas identidades. Aí a gente pode pensar, quer dizer que a gente não tem mais identidade? Não é isso. O problema é que nós vamos passar, nós vamos ter várias identidades, ou seja, nós estamos interligados a vários grupos. O nosso leque de socialização ampliou-se muito mais, muito mais. E aí nós gostaríamos de colocar o pensamento do Giddens,
que é um teórico que vem discutindo um pouquinho a respeito dessas mudanças, e ele afirma que alguns padrões tornaram-se mundiais porque são adotados pela sociedade como um todo. Então eu afirmei para vocês que hoje nós temos inúmeras identidades, mas mesmo possuindo inúmeras identidades, nós vamos perceber que os cidadãos do mundo passaram a ter vários hábitos que são comuns. Por exemplo, antigamente, cada povo tinha um calendário. Hoje não. É claro que nós vamos ter povos que seguem outros calendários, mas o calendário que é usado na maioria dos países, esse calendário é conhecido mesmo nesses países que utilizam, né, que acreditam em um outro calendário. Então, nós temos isso daí. A mesma coisa o relógio. Quando você vai viajar, vai para um outro país, por exemplo, você fala, olha, aqui no Brasil são tantas horas, quantas horas são naquele outro país? Então, observa que o Giddens até afirma que o relógio foi um avanço, algo que vai fazer com que essa noção de tempo mude, e isso faz com que todas as pessoas do mundo comecem a ter um comportamento padrão, não só em face do relógio, ele só dá um exemplo, mas a questão do dinheiro, de roupa, então isso vai influenciar muito na identidade das pessoas. As pessoas que dominam isso hoje eu posso colocar um exemplo, o próprio Windows, há um tempo atrás, onde se falava em sistema operacional, pensava-se Microsoft Windows. Cara, a Microsoft ganhou muito dinheiro? Ganhou, porque ela monopolizou isso aí. Você falava em Microsoft, você não falava em sistema operacional. Você falava, qual é o seu sistema operacional? Ninguém sabia isso. Você falava assim, eu tenho um Windows na minha casa. Então a pessoa só falava em Windows, não sabia, pensava assim, todo computador vem com Windows. Olha só o tanto de dinheiro que a Microsoft ganhou. Por quê? Esse padrão tornou-se mundial. Mas aí você vê que já existem outros sistemas operacionais conhecidos, isso já está saindo do monopólio, já está saindo aí. Você vai ver na aula que vem, nós vamos trabalhar até a questão de software livre, alguma coisa assim. Você vai ver que existem softwares, existem sistemas de operações livres. Você pode perder um pouquinho desse padrão mundial. Mas é um exemplo. Se você conseguir fazer algo que se torne um padrão mundial, é um nicho de mercado, né? Fique de olho nisso aí, você como desenvolvedor, e também fazendo uma análise nisso aí. E as tradições? Como ficam as tradições? As tradições. Numa sociedade cosmopolita, as tradições são desafiadas dia após dia. São desafiadas a serem derrubadas. Algumas querem ser extintas, que acabam pressionadas a serem extintas. Marcelo, é tão interessante que nós comentamos que hoje, as pessoas possuem muitas identidades, não há aquela coisa de ser só de um país, de ser só de uma região, de ser só de um estado. Então a gente vê que as tradições estão passando por um processo constante de transformação, de mudança, mas por outro lado, nós nunca assistimos com tanto fervor os locais querendo se posicionar. Então vocês podem até pensar na localidade de vocês aí, quantas festas tradicionais são mantidas, busca-se manter certas festas, certas tradições. Então nós podemos observar que aí há um paradoxo. Se por um lado nós temos várias expressões de outras línguas, nós utilizamos softwares desenvolvidos em outros países, nós utilizamos o dólar, vestimos roupas que são também fabricadas em outras regiões, tênis. Por outro lado, as cidades, os estados também procuram manter as suas tradições. Então a gente tem que ficar prestando bastante atenção nessa dubiedade aí, Marcelo. Exatamente. E falando sobre dimensão e cyberespaço, Giddens também afirma a questão do desencaixe. A noção de lugar e espaços tradicionais foram destruídos pelo tempo universal. Falou, ocorreu. Clicou, ocorreu. O tempo que era antes gasto para você caminhar de uma rua até a outra, acabou. Você clicou, apareceu. Isso é possível com isso é possível que o seu filho, isolado no quarto, faça coisas que você não imaginaria. Então é algo que você deve se preocupar? Porque perdeu aquela noção de tempo, e o tempo universal, clicou, apareceu, ele está conversando com várias pessoas, fazendo amizade com várias pessoas, e você nem imaginaria isso, nem imagina que ele está lá no quarto dele, tendo tantas amizades assim, podendo ser até perigoso, como você já tem notícias por aí, basta pesquisar. Falando sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão moral e ética na era da informação. Vamos passar um VT falando sobre essa questão, justamente já chegando no finalmente da nossa aula de hoje, falando sobre isso.
essa faca de dois gumes que é a internet, todos os desafios que ela nos traz, como pessoas que temos que nos posicionar, tomar posição em meio a ela. Vamos ver esse VT, fique de olho, daqui a pouco a gente volta. Hoje é cada vez mais comum termos como download, e-mail, scrap, entre tantos que fazem parte da web linguagem. Definitivamente, a internet faz parte de nossas vidas. No Brasil, de acordo com pesquisas realizadas pelo IBGE em 2006, 22,1% dos brasileiros têm em casa computador com acesso à internet. Um número bem pequeno, mas que, de acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, deve triplicar até 2010, passando dos atuais 60 milhões de internautas para 150 milhões. Com essa expansão de internautas, deve crescer também o número de brasileiros que participam de comunidades virtuais. Uma das mais acessadas no Brasil é o Orkut, que atualmente conta com mais de 23 milhões de usuários. Uma comunidade virtual se constrói sobre afinidades de interesses ou de conhecimentos, sobre a comunhão de projetos em processo de cooperação e de troca, independentemente das proximidades geográficas. Uma comunidade virtual não é irreal ou ilusória. Trata-se unicamente de uma coletividade que se organiza por intermédio do novo correio eletrônico mundial. Fomos criados pelo propósito. Propósito que nos conecta. Propósito que nos motiva, que nos orienta, que nos faz agir. Propósito que define. Propósito que nos une. As pessoas utilizam a internet para as mais variadas ações. Estudar, fazer compras, informar-se, divertir-se, encontrar pessoas, trabalhar, enfim, uma série de atividades. E às vezes torna-se difícil distinguir o mundo real do mundo virtual. Essa confusão tem pautado várias discussões sobre como a internet interfere na vida das pessoas. Vários países têm proibido que crianças acessem via internet jogos violentos. Bom, para explicar e para a gente entender a interferência que há entre o virtual e o real, né, é interessante entender que o homem é corpo e consciência, né, e essa consciência ela se construiu e se constrói num social, numa relação com o mundo, né, uma relação social com o mundo. E, assim, o mundo sempre, a evolução histórica sempre teve influência, sempre teve interferência, né? E os avanços tecnológicos, os avanços do costume, a cultura, né? Sempre interferiu no comportamento das pessoas, sempre interferiu na dinâmica de ser das pessoas, na construção de ser sujeito, né? Então, não temos como separar a evolução histórica, né? E a gente vê que o avanço tecnológico, o avanço da informação, o avanço da tecnologia, ela tem uma influência diretamente ligada à subjetividade das pessoas, né, do comportamento das pessoas. Eu creio que é uma questão de educação, né? A sociedade sempre é uma extensão, o sujeito sempre é uma extensão do que ele vive na vida pessoal, né? Se ele recebe uma educação, uma formação básica em que os princípios culturais são de respeito, são de sim, em que as pessoas são levadas em consideração, né, acaba sendo uma extensão também essa relação da virtualidade, né, com moderação, com equilíbrio, com inteligência, né, assim, a sociedade ela tem os dois polos, né, você pode usar a virtualidade em uma perspectiva construtiva, educativa, assim como você pode também usar a virtualidade
para o mundo do crime, né? Para o mundo da desvirtualização, né? Dos problemas sociais que a gente vê, né? Que o crime também se especializa, se virtualiza, a educação se virtualiza, o mundo se virtualiza como um todo, né? No seu bom, no seu ônus e no seu bônus, né? A internet é um espaço de globalidade, de complexidade mesmo. Tudo você encontra lá, né? Tudo você encontra lá, desde as coisas mais interessantes, né? Desde os sites mais interessantes, educativos, né? Artigos científicos, né? Produções científicas, acadêmicas, congressos, até pornografia, e o que se faz, jogos de violência. Quer dizer, é um espaço em que, ao mesmo tempo, né, é um avanço tecnológico, né? O homem, né, ele fez, quem pensou a tecnologia, ele pensou numa perspectiva de favorecer o homem, de favorecer a realidade humana. Agora, por trás da utilização dessa tecnologia, existe uma subjetividade, né? Por isso que eu te falei no começo da questão cultural, da questão histórica, a importância, né, da construção histórica, que o homem é um ser que se constrói historicamente, né? E se ele tem uma essência legal, se ele tem uma construção, né, pautada em cima de princípios que levem uma construção de subjetividade em que ele se vê como sujeito, né, em que ele constrói, em que ele se vê como partícipe, né, e ele é processo da história, né, está dentro do contexto do que é a realidade aceita, né, pela sociedade, né, que aí cabe uma outra discussão, né, que assim, são as alternativas que a sociedade cria também paralelamente, né, aos espaços em que você não foi convidado ou você não teve acesso. Sabe, então assim, a virtualização também se faz nos dois polos, né? É construção subjetiva o tempo todo. O mundo virtual, ele é repleto de informação, só que a informação ela precisa ser codificada, ela precisa ser pensada, ela precisa ser digerida, né? E é o que a gente vê que o adolescente ele tem essa dificuldade, ele não tem uma estrutura, de conhecimento, né? Ele tem que ir para a escola aprender como usar, né? Que eu acho que aí entra o aspecto muito interessante das escolas integrais, porque o adolescente ele vai ter a possibilidade de ter o controle, né? Ter o controle entre aspas, né? Ter um certo acompanhamento no processo educativo do que usar e do como usar, né? E se o adolescente está em casa sozinho, desassistido, né, sem o acompanhamento de um professor ou de um pai, né, ele vai ter acesso livre. E ele vai para onde ele, sabe, onde ele bem entender. Então, assim, esse monitoramento da escola integral, eu acho que é isso que o Brasil precisa conquistar. Né, um espaço de conexão com a criança, com o jovem. A formação se faz ali. O aluno tem que ficar em sala de aula. Né? Tem que ficar em sala de aula, tem que ter acompanhamento, porque os pais estão trabalhando, né? E quem faz esse acompanhamento dessas crianças no espaço em que os pais não estão, né? E a gente vê que, assim, os lares familiares, quem pode, né? Quem pode pagar um professor particular, tudo bem. Agora quem não pode, né? Acaba sendo vítima desse processo, né? Que é a sociedade, né? Então, vítima da sociedade da informação. Que termo forte, hein, professora? Nós vimos que essa nova sociedade, essa sociedade em rede, ela estabelece novos tipos de interação entre as pessoas e, logicamente, interações que vão levar para lados positivos e lados negativos. Eu achei interessante a fala do psicólogo, porque ele aborda exatamente isso que nós estávamos procurando discutir ao longo dessa nossa aula, os aspectos positivos e negativos. Porque o que nós vimos? Nós falamos que a nossa proposta hoje na aula seria discutir esse espaço hoje virtual, ou seja, um espaço que deixa de ser físico. Então discutimos que a noção de tempo e espaço foi alterada. Falamos um pouco da questão do ciberespaço, da cibercultura. Colocamos que houve uma mudança nas tradições, uma mudança na identidade, e nós colocamos esse VT para
abordarmos, além disso, uma outra questão que é relevante tanto para essa aula quanto para a nossa próxima aula, que é a questão moral e ética dessas novas relações sociais, dessa nova forma das pessoas se relacionarem. E o que você achou desse VT? O que você gostaria de colocar, Marcelo? O que mais te chama a atenção? Novamente aquele termo. Ele falou, vítima do aquele processo que é a sociedade. Sociedade da informação, nós trabalhamos esse nome, Sociedade da Informação. Poxa, a gente vê, ela veio para nos ajudar, para facilitar, ela surgiu para nos ajudar. Mas vítima desse processo que quer nos ajudar, sim, você como um profissional da informação tem que tomar cuidado. Lembre-se de não deixar o medicamento ao alcance das crianças. E vamos ter como crianças aqui a pessoa que está com seu caráter em formação. Porque o caráter, a dinâmica do caráter define essas questões morais e éticas que nós estamos conversando, professor. A pessoa que tem o seu caráter assim, de um jeito, ela é em um lugar ela é de um jeito. Na internet ela é de outro jeito. Isso torna-se uma patologia e tem que ser verificada sim. É uma frase que eu gosto muito que chama-se: caráter é quem você é quando ninguém está olhando. E na internet a gente pensa que ninguém está nos olhando. E muitas coisas acontecem e a gente é tentado a fazer coisas por causa daquela privacidade que nós estamos tendo, uma privacidade que ao mesmo tempo nos permite vasculhar todo mundo, uma gama de informações. Então é importante você se posicionar um pouquinho, deixar um pouquinho só o desenvolvimento de software um pouquinho de lado nesse aspecto e pensar como uma pessoa, um profissional da informação, que você não desenvolve para qualquer coisa, você tem que ter um pensamento crítico. Será que isso que eu estou desenvolvendo vai contribuir para a sociedade positivamente ou negativamente? É questão ética, questão moral. É preciso que você, então, tenha essa noção que, às vezes, você está construindo uma máquina perigosa. Outro exemplo, professora, que nós temos nos Estados Unidos, e no Brasil temos alguns casos, mas temos mais nos Estados Unidos, são exemplos do seguinte: a pessoa entra na internet, ou então ela vê aqueles filmes tecnológicos violentos e tal, de repente ela começa, como nos Estados Unidos a venda de armas é gratuita, é livre, vamos dizer assim, não é gratuita, é livre, então as crianças podem ter armas em casa, os pais compram e deixam lá, as crianças têm coleções de armas. E teve aqueles jovens que depois do filme Matrix, ou influenciados por esse filme, eles vestiram aquelas capas pretas, esconderam várias armas, entraram num colégio, dispararam, mataram alguns alunos e depois se suicidaram, né? Por quê? Os psicólogos e psiquiatras estão estudando isso, mas a informação, o aparelho cognitivo dela recebendo aquela carga de informação, deu uma resposta que o jovem está perguntando hoje. O que é isso? Pessoas que entram nas universidades atirando. Eu falo que no Brasil tem menos, tem no caso do cinema, o cara que chegou uma metralhadora no cinema, e outros exemplos, que provavelmente vêm com essa evolução. Eles chegam junto com essa evolução e os psiquiatras estão aí escolhendo. Por isso, preste atenção, vítima da sociedade da informação. Já pensou? Então tome muito cuidado e nós vamos estar trabalhando essa questão. Marcelo, mas deixando esse lado, eu diria até negro, negro da força, chamado negro da força, da utilização aí da internet, quais você apontaria como sendo as maiores utilizações da internet? A internet é muito boa, viu, gente? Você usa para mandar os seus e-mails, você usa para conversar, você usa para bater aquele papo, né, que é o chat, conversar em tempo real, que é o MSN, Orkut, MSN, o Skype, Google Talk e outras ferramentas. Você usa para viajar pelo mundo, que é o Google Maps. As pessoas usam mais para e-mail, né? Depois vem aí outros lugares, inclusive jogos eletrônicos. Existem jogos legais que você pode se divertir a valer fazendo também essa atividade. Existem várias utilizações que você pode tomar da internet para o seu bom proveito. Usos educacionais são muito bem explorados, agora estão cada vez em expansão. Você tem esse acesso aí. Você pode ter acessos a mídias diferentes, com programas educativos. A TV está entrando na internet com o aumento da largura de banda. Você tem aí vídeos transmitidos a velocidades maiores. O Office, a Microsoft pensa em lançar um Office só pela internet. Você já tem aí o Google Spreadsheet, que é Calc, né, a calculadora dele, a planilha dele online. Mas a Microsoft está prometendo uma cartada aí nesse lance. Tudo se entra pela internet. Daqui a pouco, até as transações, até os programas de escritório estão procurando migrar para a internet. Certo. Então,
Falando sobre isso, as pessoas estão cada vez mais sendo empurradas para utilizar a internet. Usando a internet não só para conversar, para namorar, para dialogar, agora estão utilizando também para trabalhar. Daqui a pouco tudo é internet, fazer compras, e aí isso gera um problema, a utilização compulsiva da internet. Que foi bem colocada naquele primeiro VT que nós colocamos, né? Uma pessoa até dizia assim, não, mas eu sou bom no que eu faço, então, se eu sou bom e eu estou ali, não tem problema nenhum. Então a pessoa perde muitas vezes a noção do tempo, ela perde a noção do que ela está fazendo. Tudo que é compulsivo, e inclusive eu gostaria de colocar que não foram muitas, mas algumas participações, né, no nosso fórum, alguns alunos levantaram exatamente esse aspecto. Alguns colocaram a questão de crianças que participam, outros colocaram que acham que é necessário o equilíbrio. E todas essas discussões voltarão à tona na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. E o professor Marcelo quer deixar para a gente aí um pensamento para finalizarmos a nossa aula, né, Marcelo? Após nós vermos no slide aqui as questões éticas do uso da internet, isso aqui é só uma próxima aula. Fiquem espertos, na próxima aula vamos trabalhar com isso. Mas, professora, realmente, eu deixei esse versículo aqui, na verdade está na Torá, que fala assim, os céus e terra têm hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a descendência. Aí está o desenhinho, a vida e a morte, você clica onde você quiser. A internet, ela é a virtualização do nosso mundo físico. Eu não vou dizer que ela vai substituir, mas está aí a vida e a morte online, para você clicar também. Então esse princípio que seguiu um povo e até hoje segue muita gente, é usado também na internet. Você clica onde você quiser, você escolhe, mas as consequências estão aí para serem plantadas, tá, pessoal? Independentemente de questão religiosa. Independente. Ficamos por aqui então, pessoal. E até a nossa próxima aula e última aula. Valeu. Né?